E aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal, eu sou o Ricardo Moreira e hoje vamos dar continuidade a esse desenvolvimento de redes neurais. Primeiro estão começando com redes neurais extremamente simples, mas nem por isso deixam de resolver problemas importantes. Aqui a gente compartilha esse tipo de trabalho nesse universo digital. Nós fizemos lá atrás já 2 tipos de consultorias e 2 tipos de trabalhos diferentes, utilizando diversas metodologias, e hoje a gente dá continuidade à rede neural. A gente fez já um vídeo onde a gente mostra e demonstra como que uma rede neural funciona. Depois nós passamos então a fazê-la através da matemática pura para desenvolvê-la e explicar de onde que toda essa teoria vem. O último vídeo sobre redes neurais, nós desenvolvemos vários exercícios em Excel, e eu sugiro que você veja lá. E hoje a gente dá continuidade a esse tipo de trabalho, pegando aqueles exercícios e fazendo processamento em Python. Você verá que é um vídeo muito rápido, porque a gente aqui só vai colocar aqueles exemplos para rodar em códigos extremamente simples. O primeiro código que a gente mostra, e você verá agora, é um código que resolve problemas em apenas 5 linhas. E por que 5 linhas? Para mostrar que ele não tem dificuldades. Então você consegue desenvolver e resolver problemas da vida real com um pequeno problema, com um pequeno código de 5 linhas. Já na sequência a gente vai mostrar, não sei se você viu lá um dos primeiros vídeos, onde a gente mostrou uma rede neural feita com um tipo diferente de solução, onde a gente utiliza uma função de ativação e a gente consegue fazer diversas interações com ela. Naquele caso a gente utilizou uma função do tipo sigmoide e a gente resolveu alguns tipos de problemas. Hoje a gente vai comparar esses 2 tipos de soluções e a gente fará hoje um tipo diferente também, onde a gente vai mostrar o que a nosso discriminante de Fisher poderia ajudar na solução deste tipo de problema que a gente vem sugerindo, que é um campeonato nacional sobre os melhores manejos e os melhores resultados plantando feijão. Então vamos para o nosso primeiro caso aqui. Você verá, eu já vou mostrar aqui o nosso código de apenas 5 linhas. Você verá que é bastante simples, não tem qualquer tipo de dificuldade. Então aqui está o código com apenas 5 linhas. É um código extremamente simples, onde a gente simplesmente transcreveu aquilo que foi feito no Excel, utilizando então essa poderosa, vamos dizer, biblioteca do NumPy, onde lá a gente consegue fazer operações com matrizes. Então eu vou rodar agora este código e você verá que ele resolve exatamente aquele tipo de problema que a gente sugeriu. Então aqui o que a gente vê, aquele primeiro caso, onde a gente fala lá sobre os cases de Covid, ele determina, e a gente viu que era bastante intuitivo, que a primeira feature ela deveria constar como 100%, que era ela quem levava o nosso problema ao resultado. Então, se era positivo ou negativo, a constatação de Covid, ele me indicava sim ou não, 1 ou 0, ou qualquer outra característica que você consiga dar. Então aqui, o que ele me dá é o peso para feature 1 de 100%, e para feature 2 e 3, 0. Se eu olhar aqui para um novo caso que eu estou apresentando, então chega uma nova pessoa, e ele tem lá Covid sim, 1, e as outras características 0 e 0. Logo, ele precisa ser classificado como um caso do tipo 1. E agora eu pego aqueles outros exemplos que nós fizemos. Eu não sei se você se lembra, mas nós pegamos alguns casos e a gente faz então
no Excel, a gente fez já no Excel, e agora a gente vai rodar ele nesse mesmo código de 5 linhas. A gente só incluiu aqui algumas outras características porque a gente precisava de ter que incluir o tempo para a gente poder comparar e etc. Então aqui a gente vê esse exercício 1, exatamente o mesmo caso, os inputs estão aqui, os outputs estão aqui, os pesos que ele calculou, que ele fez anteriormente, né? Então eu tenho 100% para feature 1, 0 para feature 2 e 0 para feature 3. E se me chega um novo caso, está aqui ele classificando corretamente. O tempo que ele levou, vamos dizer 0,80 segundos. E o que significa isso? Significa bom eu ter isso em mente, porque agora, daqui a pouco, a gente vai comparar com aquela outra rede neural, que ela fará exatamente o mesmo tipo de classificação, porém com 10.000 iterações até chegar a um resultado que a gente considera razoável. E a gente verá e vamos comparar os dois para ver qual que eu gostaria então. Eu não sei se você está lembrado lá do vídeo anterior, e eu sugiro que você assista, que nós tínhamos um outro caso onde nós dávamos para um determinado input com 3 características, 4 outputs para a mesma entrada, 4 outputs. E eu não sei se você lembra, aqui estão então as características de peso da minha rede neural, a gente explicou lá no primeiro vídeo, demonstramos onde que cada peso precisaria ser ligado a determinados neurônios, e aqui a gente faz um cross-checking para certificar, afinal, será que o resultado está correto ou não? Então, se eu entro por 2, 1 e 3, com estes pesos, então aqui estão as minhas entradas, 2, 1 e 3, logo a saída, o output que eu espero é 1, 0, 2 e 1. Vamos ver se ele fez 1, 0, 2 e 1. Então, está corretíssimo. Para o meu segundo caso, de entradas 5, 0 e 4, então 5, 0 e 4, eu tenho aqui um output de 2, 1, 0 e 3. 2, 1, 0 e 3. Então significa dizer que ele está calculando muito bem essa rede neural aqui, então tem uma boa memória e ele consegue se aproximar muito mesmo daquilo que seria, vamos dizer, o caso ideal. Lembrando que, como falado no vídeo anterior, eu sugiro que você assista lá, a gente precisa tomar cuidado com esse overfitting, tá? A gente vai falar sobre overfitting mais para frente, mas é extremamente importante que você entenda que há uma questão de overfitting que precisa sim ser observada. Mas a gente vai ver mais para frente. O exercício 3, pessoal, é lá o primeiro exercício, não sei se você se lembra, eu coloquei lá exatamente caracterizando a rede neural, os seus pesos, quais as suas ligações com os neurônios. E aqui está o cross-checking que eu disse lá atrás que a gente faria hoje. E esse exercício 13, então, ele está aqui agora demonstrado através do Python. Eu sugiro que você faça esses exercícios para chegar nesses resultados. Então, olha que curioso, tá? Se eu tenho lá um caso que é 1, 2, 3, 2, 5 e 3, 1, 2, 3, 2, 5 e 3, a minha saída deu 3 e 5. Aqui já é ele calculando esse tipo de saída. E 3 e 5, 4 e 8, 1 e 2. Você vê que é sim uma maneira bastante interessante de a gente começar a entrar nesse universo das redes neurais e poder começar a entender, porque daqui a pouco a gente vai ver outros tipos, onde a gente tem a hidden layers, por exemplo, e esses modelos ficarão cada vez mais robustos. O último estágio que eu espero que a gente faça aqui seria uma função de base radial, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Multiquadrática. E aí a gente precisa saber um pouco o que a gente está fazendo com os dados, porque ele vai tentar ajustar, entrando com o que você quiser. Então, se o seu dado está errado, se no seu dado entra coisa ruim,
sairá coisa ruim. Se seus dados são confiáveis, o seu resultado é confiável. Então, a importância de você entender o que você está fazendo. Tá bom? Então, lembrando aqui, nós tivemos um tipo de processamento com 0,80 segundos. Agora eu vou fazer esse mesmo exercício, pessoal, com outro tipo de rede neural, onde a gente tem o seguinte, a gente tem, ao invés desse tipo de rede neural calculada com essa matriz pseudo-inversa, lá criada por Eliakim Moore e Penrose, e se você não viu ainda, veja lá, a gente fala um pouquinho sobre eles, as mentes brilhantes. Agora a gente muda para esse tipo de rede neural, onde a gente tem o mesmo tipo de exercício, feito com 10.000 iterações. Então, pessoal, eu entrei lá com os dados 1 do new case, 1, 0 e 0. Resultado, 1. Fez super bem. Super bem. Agora olha o tempo, pessoal, 1,3 segundos. Tá? Então, num exercício simples, a gente consegue ver que um tipo de processamento eu tenho 0,8 e outro tem 1,3, mais que 50%. Então, você tem que decidir se eles apresentam exatamente o mesmo tipo de resultado que eu ganho e o que eu perco. Aparentemente, eu não estou perdendo nada em termos de processamento de resultados, mas o tempo deles está me mostrando que é extremamente diferente. Então, a gente tem que tomar, sim, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Para que eu não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável. O que eu queria mostrar para você agora, tá, é o seguinte. Você deve se lembrar quando nós fizemos lá o nosso caso com um discriminante de Fisher, tá? E eu venho falando sobre essa questão de uma Olimpíada Nacional de feijão, sobre quais seriam aquelas mudas que me dariam, então, melhores rendimentos, melhores produtividades, que eu pudesse, então, ter esses dados para uma melhor tomada de decisão com relação à produtividade e objetivando sempre que a gente tivesse melhores decisões. Então, se eu estou plantando feijão, por que não plantar feijão naquilo que seria a característica que eu estou buscando? Então, se seria um menor tempo de ciclo, qual muda que me dá isso? Se é produtividade, então qual muda me dá esse tipo de condição? E aqui, então, a gente tem um tipo de rendimento da muda e eu coloco ótimo para aquela que eu digo que, segundo aquilo que eu estou definindo como bom, estaria ótimo, e para regular aquela característica que não atende àquela minha decisão que precisa ser tomada com base no que eu defini lá no início do meu problema. Então eu tenho aqui 40 mudas e aí chegam então novas mudas. E essa nova muda, então ela tem 6,1 de área da muda, tá? A altura aérea da muda. 5,3 de diâmetro da muda. Eu tenho 4,4 de massa, comparando a parte aérea da muda. Tenho 3,4 da parte radicular da muda, da raiz, e 2,4 da minha região da área projetada da muda, ou seja, a parte das folhas. E aí, plantamos ou não plantamos? E é o que eu digo, aí a gente precisa ver exatamente o que você está esperando. É um ciclo menor, é uma produtividade, mesmo que tenha um ciclo maior, enfim. É uma condição de seca que está vindo aí pela frente, então qual muda que eu preciso ter nessa condição, enfim. Se eu não tenho os dados, eu não consigo fazer isso. E eu vou mostrar a você como é que a gente faria isso, então, com aquele tipo de cálculo que nós fizemos juntos. Então, vamos aqui ao processamento. Isso aqui a gente verá também bastante em detalhes lá para frente, tá? Então, eu vou lá, rodo meu modelinho e eu estou interessado naquela muda, se ela é ou não uma muda que eu deveria plantar segundo características
que a gente definiu lá no início como sendo boas para aquilo que eu busco ou não. E aí então eu começo a rodar, isso é discriminante de Fisher, e logo à frente a gente passa a recomendar ou não o plantio de determinada muda. Então vamos ver aqui o que ele me dará como resultado. E é curioso nós termos esse tipo de abordagem, pessoal, porque veja só que curioso, essa semana os meus filhos começaram a plantar girassóis. E aí a gente teve uma longa conversa justamente sobre isso. Então aqui está transcrito exatamente aquele tipo de problema, tá? Então mudas do tipo A, mudas do tipo B, tá? Aqui ele está fazendo só uma checagem de todas as características. E o que eu estou interessado, na verdade, é em saber. Olha que curioso, aqui eu dividi para vocês perceberem o seguinte. Ele classificou todas as minhas mudas corretamente. Tá? Então o meu discriminante Fisher, aquele meu divisor, ele tem dimensão 348. Tá? Então acima de 348 eu teria então as mudas do tipo A, as mudas do tipo ótimo. E olha só, ele classificou muito bem. E a gente verá aí nos próximos vídeos, tem um exemplo, pessoal, onde a gente traz o seguinte, ele te coloca esse discriminante tão poderoso que é, ele te faz refletir sobre a sua tomada de dados e aí você tem que verificar ou rechecar se você fez correto ou não, porque ele não consegue te classificar de acordo com aquilo que a gente coletou os dados. Olha que interessante. A gente verá aí nos próximos vídeos já. E aí a classe B, pessoal, tudo aquilo que está abaixo de 348, ele considera 348.33, tá? Então, 348.20 e aqui eu tenho um caso 348.33. Esse caso aqui ele já está indicando isso, que é exatamente o que eu acabei de falar. Ou eu classifiquei esta muda, porque ela está extremamente ali no limiar entre estar ótima ou regular, e eu tenho uma dúvida ali em dizer se ela pertence a um grupo ou um outro grupo. Então, ou eu vou lá na muda 32 e faço uma reavaliação dos dados que eu tomei, tá? Então ele permite fazer esse rastreamento, ou eu reclassifico essa muda. Tá? Então olha só o poder desse discriminante, ele vai inclusive fazer com que você pense ou repense sua coleta de dados. E aí, pessoal, para esse novo caso, então olha só, então para os dados que a gente viu lá no Excel, ele está me indicando 350.76, como o meu discriminante de Fisher dizia ou determinava que era 348,2, eu diria que ela é uma planta do tipo regular. Eu não plantaria esta muda. Tá? Não estou dizendo que essa muda não seja ou não tenha características importantes para outra tomada de decisão. Tá? Então é isso que a gente tem que estar atento. E eu tá? Precisando tomar a minha tomada de decisão, eu pediria aos meus pesquisadores, etc., para rechecar então esta muda de número 32. Tá? Então você veja que interessante. E aí, pessoal, você vê, extremamente simples, não tem por que a gente não passar a utilizar esse tipo de metodologia para melhorar a nossa tomada de decisão. Ela é simples, ela tem aplicações que a gente verá mais para frente. Agora você vê que a gente está começando a já discutir a comparação entre modelos, que é muito importante. Então não tem dizer este modelo em comparação àquele, este presta, aquele não presta. Todos os modelos são bons, como dizia George Box, todos eles têm erros.
Eu só preciso saber o seguinte: aquele erro que eu estou encontrando, eu preciso ter consciência daquilo, de quais são as limitações do modelo, e eu passar então a utilizar o modelo para aquilo que eu preciso. Então, nesse caso aqui, eu comparo duas redes neurais, uma me dá mais de 50% de tempo de processamento. É óbvio que se os resultados são similares, eu vou utilizar aquela que tem menos processamento, afinal, tempo é custo nesse caso. Se eu estiver rodando tudo isso na nuvem, isso terá um custo, obviamente. E o que eu queria fazer com você agora é o seguinte: eu gostaria de dizer a você o que vem pela frente. Então, a gente vai começar a classificar e segmentar alguns tipos de negócio. Então, o primeiro modelinho que a gente vem aí, que vem pela frente, nós faremos o seguinte: você imagina que você precisa entregar produtos em determinadas regiões. Como é que eu segmento isso? Se eu preciso ter um processo logístico mais eficiente. Então, eu tenho milhares e milhares e milhares de encomendas, né? O mundo online vendendo, e eu preciso clusterizar isso de forma que eu tenha, então, essas menores distâncias percorridas. Então, este modelo, você vai ver aí, a gente já vai fazer esse tipo de clusterização através de dados geográficos, você vai ver. É bastante interessante, a gente pega cidades e com esses dados a gente consegue então determinar quais são os grupos disso. Nós faremos isso de duas formas. Nós vamos fazer dendrogramas e vai ficar muito claro como ele agrupa esse tipo de coisa, e nós também faremos o caminhos, e você verá o poder desses tipos de modelinhos. Logo na frente você verá aí também, nós fazemos um tipo de segmentação para pré-projeto. Vai ver que os dados são extremamente interessantes. Então eu tenho um pré-projeto, eu vou lançar um tipo de produto daqui a 3, 4 anos, e eu já estou pensando naquilo então que poderia ser um sucesso daqui a 3 ou 4 anos. E eu faço o seguinte: como é que eu classifico esse meu produto segundo aquilo que já existe no mercado? Então, eu pego todos os dados, e você vai ver aí que é bastante interessante, os dados daquilo que já existe no mercado, e eu posiciono o meu produto segundo aquilo que está no mercado. Aí você poderia me dizer assim: nossa, mas para que isso vai me ajudar? Isso vai te ajudar o seguinte: às vezes a gente não tem uma visão muito clara de onde eu poderia ou não posicionar o meu produto. Isso ajuda. Talvez ele consiga me trazer alguma informação importante do tipo: olha, você está achando que seu produto se encaixa aqui, mas segundo aquilo que existe no mercado, ele teria uma outra classificação. Que é um bom exemplo disso, você verá aqui também, e a gente vai passar. O mercado de aviões no mundo. Tá? E a gente verá aí um exemplinho do maior avião do mundo. Eu não posso dizer com propriedade, porque eu estaria cometendo um crime ao fazer isso, mas eu peguei todos os dados de aeronaves do mundo e fiz exatamente isso que eu te falei. Então eu segmentei e eu posicionei as aeronaves. E esse é um projeto, ou foi um projeto extremamente, vamos dizer assim, inovador. Um projeto que eu diria que tem até um certo risco, porque por ele ser inovador, o mercado está esperando alguma coisa desse projeto. E eu diria que ele vai te mostrar ou demonstrar algumas coisas importantes, que eu não sei ou não se foram checadas na época. Mas essa característica que ele mostra quando ele faz esse tipo de segmentação, esse tipo de clusterização, me deixa assim pensativo se ele realmente seria ou não um projeto de muito sucesso, tá? E eu estou aqui fazendo, eu não tenho ideia, peguei dados aí que estão disponíveis, você vai poder fazer isso também, mas é muito certo que se você é da área de aviação, você você verá lá, quando a gente junta todos esses dados, a gente clusteriza
e a gente começa a analisar a importância ali de cada feature, a gente vê que ele faltou talvez atender algum requisito para que hoje não saia de produção. Mas você verá aí pela frente. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, seria um vídeo relativamente rápido e simples, porque não tem muito o que dizer, já que a gente desenvolveu no Excel no vídeo anterior. Eu sugiro que você veja lá. Eu sugiro que você veja os vídeos anteriores também, para que você já comece a formar esse mindset sobre esse tipo de construção. Eu aproveito e trago aqui para você. Essa semana eu tive o prazer de participar aí de uma conversa, e aqui a gente ouve falar o seguinte, ó: educação maker, a tendência incentiva o protagonismo, tá? Então o que a gente quer fazer aqui é justamente que você tenha esse tipo de educação maker. Então, quando eu estou falando sobre feijão, que você vai lá, plante feijão, que você analise o feijão, que você colhe os dados que você julgar necessários, colete esses dados e passe então a ser protagonista. Então, eu, sim, com os dados que eu possuo, indicaria este feijão para essa determinada característica ou propriedade que seria importante na sua tomada de decisão. Quando eu vou construir, foi lá o primeiro vídeo, aquela área para confinamento de bois, com redução significativa de área. A gente foi lá, fez lá o nosso modelinho, poderia ter sido feito em papel, pessoal. Não precisa ser feito de outra forma. Pego papeizinhos lá e coloco, e monto ali, faço aquela prototipagem e vou chegar lá no resultado. Você está desenvolvendo um tipo de protótipo que vai trazer esses dados e vai te dar uma luz aí sobre esse perfil maker, esse mindset de produzir, prototipar, analisar os dados e tomar uma melhor decisão. Então é isso que a gente pretende. É uma matéria bastante interessante. Depois procura aí na internet, não sei se está disponível, mas é o pessoal falando sobre esta tendência, que para mim não deveria ser tendência, né? Uma vez que a gente saiba a matriz, por que não passar a fazer esse tipo de análise e resolução de problemas? Se eu já sei todas as matrizes, tá aí a aplicação. Então é esse tipo de mentalidade que eu gostaria que a gente tivesse juntos. Então deixa aí o seu like, deixe sua sugestão, seu comentário. Eu espero que você compartilhe. Deixe aí a sua inscrição, que nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Fala aí se gostou, se não gostou, o que você gostaria de ter. Agradeço aí as mensagens que a gente tem recebido. Agradeço também os comentários, sempre são muito proveitosos. E as sugestões e críticas também nos servem para que a gente também possa melhorar. Tá? Não existe verdade absoluta aqui. O objetivo deste canal é compartilhar. É lá o primeiro videozinho. Compartilhar. Tá? A gente vai cometer erros, mas o nosso objetivo aqui é que a gente sim faça para que você tenha condições de pensar e desenvolver os seus próprios modelos, você tenha condições de discutir isso e tomar melhores decisões. Esse aqui é o objetivo do canal, tá bom? E então, deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilha e vamos estudar, vamos trabalhar e até o próximo vídeo. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu.